Graça e paz, queridos, amigos, amados, irmãos da nossa igreja Burn e de outras igrejas, outras denominações. Temos muitos amigos em várias congregações dentro do Brasil e fora. Bom, estamos gravando essa aula, aula sobre o livro de Ruth. Eu sou o pastor Adriano Trindade Neto, estamos aqui no Centro de Treinamento da Missão Kairos. É um dia frio, estamos com 9 graus, uma sensação térmica de 8. E vamos, no meio desse friozinho, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que é viva, que é verdadeira, é eficaz. O livro de Ruth conta uma história que parece um romance. Para muitos, é apenas uma história de amor entre alguns personagens e, ao mesmo tempo, é uma história que conta uma grande tragédia. Mas nós sabemos, queridos, nós que estamos sempre estudando a Bíblia, que a Bíblia, os livros da Bíblia, para serem incluídos no conjunto de livros, né? A palavra Bíblia significa biblon, que é o conjunto de livros. Esse livro tem que passar por um coador, podemos chamar assim, que é o cânon bíblico, que significa vara de medir ou régua de medir. E uma das características do cânon é que o livro precisa ter aplicação, autoridade espiritual. E Ruth não é apenas uma história de amor, porque tem uma grande aplicação espiritual e uma grande referência histórica, inclusive para a história do Messias. Nós vamos ver aqui ao final. O livro de Ruth é um livro muito especial, porque é um livro que tem umas maravilhas, né? Eu escrevi aqui, o livro de Ruth tem um magnetismo universal. Mas por quê? Porque ele tem um autor magnífico, ele registra uma história nobre e magnífica. O livro fala de personagens maravilhosos e fala de um Deus, os cuidados de um Deus maravilhoso, né? E vou resumir um pouquinho primeiro a história, né? A história fala sobre uma viúva chamada Noemi, uma mulher serva do Deus vivo, e essa mulher, ela ficou viúva, o seu esposo Elimelec chegou a falecer, a deixou, né? Por isso ficou viúva, mas a história é mais trágica, porque Noemi tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, né, eles se casam com 2 mulheres moabitas, né? Os 2 filhos de Noemi, né, nós conhecemos e sabemos a história deles, né? Malom, Quelion, eles se casaram com Ruth e com Orfa, 2 mulheres moabitas. Talvez aí surjam algumas dúvidas, porque como elas se casaram com homens, filhos de Noemi, ou seja, em outras palavras, como eles se casaram, melhor dizendo, com mulheres moabitas, mulheres que eram pagãs, se podemos assim dizer, estrangeiras, né? Ruth era estrangeira, Orfa era estrangeira, e naquela época havia uma regra, havia uma lei muito clara, onde esse tipo de casamento não era realmente permitido, né? Eu creio que as mulheres moabitas, Ruth e Orfa, traziam consigo muitas tradições, né? Idólatras. E a Bíblia não responde exatamente se houve uma conversão por parte delas. Eu particularmente creio que sim, pela atitude que nós vemos que houve aqui, em especial em Ruth, ou se eles simplesmente quebraram a lei, mas enfim, Noemi tinha 2 filhos e esses filhos estavam casados com 2 mulheres moabitas. O que acontece é que os filhos de Noemi também vêm a falecer. E não só Noemi fica viúva, como também as suas 2 noras, né? Perdem tudo ali, perdem os seus esposos. Então Noemi perdeu membros da sua família, marido e 2 filhos. Noemi perdeu e as suas noras
a sua provisão, a sua fonte de apoio financeiro, e não só apoio financeiro, mas em todos os aspectos, né? Isso as levou à pobreza, à miséria, isso trouxe muitos fardos adicionais. A dor chegou à vida daquelas mulheres. Imagina nos nossos dias, você que é mulher que está aí, né, nos escutando e que tem filhos, imagina você perder o seu marido, os seus filhos e ficar ainda com as suas noras. E a história nos conta que Noemi começa a investigar e ela escuta que em Belém, que era a terra de sua origem, havia abundância, não abundância, mas que as coisas estavam melhores. Então Noemi decide voltar para a sua terra, para Belém, mas no momento em que ela está ali, vamos dizer, nos preparativos, ela pensa, mas espera aí, eu voltarei a Belém, mas que farei com essas duas? Com Ruth, com as minhas noras, e com Orfa. Então Noemi fala, não, vai haver problemas ali. Elas são moabitas, elas serão rejeitadas, elas serão talvez até expulsas da cidade, talvez, ao contrário, elas possam estar ali, mas não haverá trabalho, e mais, como elas conseguiriam outro marido, como elas voltariam a casar-se. Talvez Noemi pensasse, eu já não tenho idade para isso, mas elas são jovens, elas têm a oportunidade de reconstruírem a sua vida matrimonial, familiar. Então, Noemi simplesmente vai falar com elas, chega a elas, e ali nós vemos uma das partes mais conhecidas da palavra de Deus, né? Onde Orfa já entende a situação e disse, tá bom, vou seguir o meu caminho, mas Ruth não. Ruth olha para Noemi e fala, olha, eu não vou a lugar nenhum. Aonde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Aonde morreres, ali também hei de morrer. Então, Ruth toma aquela decisão estranha para muitos de acompanhar a sua sogra, né? E independente das circunstâncias ou dos resultados, né? Provavelmente ia haver problemas ali. Noemi começa a se preocupar realmente, mas ao mesmo tempo ela não poderia recusar, né? Se Ruth disse, eu vou te seguir, eu vou te seguir. Curiosamente, Noemi exorta as suas noras a voltarem à casa dos seus pais, a refazerem as suas vidas, mas ela ao mesmo tempo também disse, se vocês desejam vir comigo, enfim, veremos o que há de suceder. Ela tem fé, ela é uma mulher que estava muito bem posicionada na sua fé, Noemi, sabia que o seu Deus era onipresente, estava em todos os lugares, era onipotente, tinha todo o poder, e que era onisciente, que Deus saberia todas aquelas situações. Então nós temos até aqui agora 3 personagens, 3 viúvas, que estavam à mercê da vida e que estavam voltando a uma terra que, no caso, uma delas decide acompanhar Ruth, a sua sogra, e chegaria a uma terra desconhecida, sem saber qual seria a reação do povo de Belém, porque Ruth era moabita. Então, nós vemos aqui a história dessas 3 mulheres, mas aqui entra um quarto personagem, que é um personagem que a história disse que ele teve um encontro com a nora de Noemi, com Ruth, nos campos, nos seus campos. Ruth estava ali recolhendo as espigas, né? Buscando o seu sustento, né? Alguns creem que eram as migalhas das espigas, literalmente, né? E ela estava ali buscando o seu sustento e tem encontro com esse homem chamado
Boaz, que era o dono do campo. Agora, quem era Boaz, né? Boaz entra na história e ele se identifica como parente do falecido marido de Noemi. E Boaz não era qualquer homem, ele era um homem rico, e a Bíblia enfatiza que era um homem influente, e até a terminação do seu nome nos deixa claro, o as aí na tradução em tudo, fala que era um homem de personalidade forte. Não só forte de bolso, de carteira, mas que era um homem forte e mais que era um homem íntegro. Era um homem muito conhecido, né? Boaz entra na história, né? Noemi e Ruth já estão em Belém, mas vivendo uma grande necessidade, uma grande escassez ainda, e Ruth pede permissão à sua sogra para ir aos campos recolher as espigas, né? E Noemi fala com Ruth, Ruth, você pode ir, a tradição permite que os mais pobres recolham aquelas migalhas, o restante que ficou ali do trabalho, né? E muitas vezes a tradição diz que se pode permitir até que eles trabalhem ali. Você, sendo mesmo uma mulher, você pode ir, só que isso vai depender um pouco, não só do encarregado ali que já havia dado permissão para a Ruth trabalhar, mas depende também do proprietário do campo. Se o proprietário se negasse, ele podia dizer, não te quero aqui, ainda mais Ruth sendo estrangeira. Eu vivi 15 anos no México e muitas coisas que muitas vezes não funcionam para os estrangeiros. Muitas vezes eu quis ter direitos que me foram negados. Até hoje, no meu caso, eu sou casado com uma mexicana, tenho 2 filhos mexicanos, mas agora que estaremos viajando ao México, dia 21, entrarei como turista, não tenho documento mexicano. Ao contrário, a minha esposa, ela é mexicana, ela tem visto permanente, a minha sogra tem visto permanente, os meus filhos têm passaporte brasileiro, mas a lei do México é diferente. Então, era algo parecido. Noemi falou, olha, não sei como será a recepção tua nesse lugar. Mas enfim, Ruth vai trabalhar, era uma mulher esforçada, era uma mulher íntegra, e era uma mulher que amava muito a sua sogra, tanto que não quis se separar dela, e ela queria ser fonte de provisão. E ali estando Ruth trabalhando, olha quem chega, uau, Boaz. E Boaz não era um encarregado, Boaz era o dono do campo. Boaz era um homem muito interessante, e eu não sei se foi uma situação de um acaso da vida, ou eu creio mais numa providência divina, né? E Ruth ali tem um encontro com Boaz, né? E Boaz se apresenta, é apresentado, e Boaz começa, no capítulo 2, ali, uma conversa com Ruth, e ele manifesta ali um interesse de ajudá-la, de abençoá-la, porque ele fala, eu conheço a sua história, eu conheço o seu sofrimento. E Boaz tinha uma característica muito interessante, ele era, pensa que Boaz era o melhor patrão do mundo, porque ele era um homem que não só tinha trabalhadores, mas ele se preocupava pelos seus trabalhadores, pelos familiares dos seus trabalhadores, pelas necessidades dos seus trabalhadores. Ele não os tratava como escravos e nem como servos, mas tratava eles literalmente como amigos. Isso é algo que aprendemos muito aqui. Eu não estou querendo começar a aplicar ainda, vou aplicar no final, mas aprendemos muito dessa história, né? Um homem que chega ali para inspecionar os seus campos, e ele vê aquela mulher e não houve, eu creio assim, um interesse inicial, falando do amor ágape de Boaz, mas houve nele realmente um interesse sincero, um coração bondoso, querendo ajudar aquela mulher. E bom, há uma conversa ali entre eles, e eu quero falar um pouquinho mais ainda de Boaz, que demonstrou essa admiração do verso 8 ao 13
para com Ruth, mas eu quero falar um pouquinho mais ainda de Boaz. Por que Boaz na história? Porque esse homem, eu coloquei aqui, os heróis são mais fáceis de admirar do que de definir. É muito fácil admirar uma pessoa, defini-la é mais difícil. Houve um heroísmo da parte desse homem. Os heróis simplesmente fazem o bem na hora certa, quer percebam ou não o impacto da sua ação. Ou seja, herói não é aquele que faz, muitas vezes de maneira intencional. Muitas vezes ele faz sem se dar conta do que ele está fazendo. Muitas vezes ele abençoa, né, de uma maneira que não é intencional. Né? Eu, como missionário, vivo isso toda semana. Né? Muitas pessoas oram por nós, ou nos mandam algo, ou nos mandam uma oferta, e elas não têm ideia da bênção que elas estão sendo. Elas não têm ideia do projeto que elas estão participando, da maneira em que ela está investindo no reino. Boaz não estava se dando conta do que ele se tornaria. Né? Nós vamos ver no final aqui, né? Boaz se tornou um personagem muito importante, né? Eu vou adiantar aqui o finalzinho, né? Boaz não fez o que era bom apenas, mas ele o fez imediatamente, e ele não conseguiria, naquele momento, ver o alcance das suas ações. Ele não saberia, né, que ele traria à luz um filho, né, com Ruth, e que seria um ancestral do rei Davi, e que o rei Davi, né, nós conhecemos a história, ele que trouxe a linhagem, né, a genealogia de Cristo, do Messias. Ou seja, em outras palavras, Boaz se tornou um ancestral, um familiar de Cristo Jesus, falando de carne, né? Falando de sangue, no sentido de que ele participou. Queridos, nossas ações diárias, os desafios que nós enfrentamos, eles são importantes, eles são relevantes. Muitas vezes nós estamos fazendo algumas coisas e não nos estamos dando conta do que transcendente que aquilo será, do importante. Às vezes uma oferta que você está dando na igreja, às vezes você pensa, é apenas uma oferta. É uma oferta que vai construir um templo, que vai trazer muitas bênçãos para centenas, talvez podemos falar de milhares de pessoas ao longo dos anos, até a volta de Cristo Jesus. E Boaz, ele não se deu conta do que ele estava fazendo. Boaz, ele era um homem de palavra, ele era um homem, escrevia aqui, que era movido pela necessidade dos demais, interessado nos seus trabalhadores, amor ao próximo, era um homem com senso de responsabilidade e integridade imensa, era um empresário de sucesso e astuto, e era um homem que fez o bem o tempo todo, e que Deus usou a sua vida, e ele se tornou parte de um plano de redenção da história divina. No meio daquela história, voltando um pouquinho à história, depois que Ruth teve o primeiro encontro com Boaz, era normal na época que se buscava o casamento, que se buscava um relacionamento, né? E a mulher tinha esta, vamos dizer assim, esta liberdade em fazê-lo. Então, Ruth vai com a sua sogra, né, com Noemi, e disse, olha, eu conheci um tipo lá no campo que ele é o cara. E eu não sei, mas o que Deus tem para nós, mas tivemos uma boa charla, uma boa conversa, e a história fala que a sogra aconselha, né, a Ruth ir e buscar uma aproximação, e se fosse realmente propósito divino, ela seria, vamos dizer assim, correspondida. Então é uma tradição até engraçada, né? Boaz estava deitado, dormindo, e Ruth vai, descobre os pés dele, se deita aos seus pés, à sua cabeça,
E ali, né, era um gesto de... a mulher estava querendo dizer assim, olha, eu quero ser a tua serva. Eu quero caminhar ao teu lado. Eu quero fazer parte da sua família, né? Na verdade, Noemi instruiu Ruth a agir de acordo com os costumes da lei israelita. Não era... era comum, perdão, que os servos se deitassem aos pés do Senhor, até que compartilhassem uma parte do cobertor. Ruth deveria de aplicar esse costume da lei, né, perante o seu Redentor. Não era no início uma intenção, eu creio que Ruth tinha, né, mas não era simplesmente uma intenção de namoro, de relacionamento, mas Boaz era aquele que estava trazendo provisão financeira para ela, né? E isso acabou culminando numa família, num casamento, não só numa provisão. O amor de Ruth por sua sogra era muito conhecido, era muito admirado. A cidade toda sabia quem era Ruth, sabia as palavras que Ruth usou ao não querer abandonar a sua sogra, a querer caminhar junto com ela, a não abandoná-la. Queridos, nós vivemos um tempo difícil, onde a lealdade e a fidelidade são coisas difíceis de encontrar. Eu quero dar um exemplo pessoal. Às vezes a gente não gosta de falar porque parece que a gente está buscando glória para a gente mesmo, mas não é isso. A glória é dada a Deus, né? Muitos de vocês sabem que eu venho de uma igreja, de um pastoreio, de pastor auxiliar, onde trabalhei 6 anos e meio com o pastor Paulo Darcio na Igreja Batista Unida do Brás. E foram 6 anos e meio onde nós choramos juntos, rimos juntos. O pastor Paulo era um cara muito engraçado, era um velhinho que temos muita saudade dele, morreu infelizmente com câncer de língua aos 74 anos, mas era um homem muito divertido, né? E era um homem muito sério ao mesmo tempo na palavra. Mas eu me orgulho muito que durante a nossa caminhada, né, nós tivemos altos e baixos na própria igreja, momentos difíceis, né, momentos de crises, e muitas vezes eu fui até induzido, como era o pastor auxiliar, o mais jovem, né, em partes o mais atualizado, mas que ele tinha uma carga transcendental, né, uma carga, uma experiência de vida muito grande também, e eu respeito muito até hoje, aprendi muito com ele. Muitas vezes eu fui induzido à divisão daquela igreja, ou a divisão do ministério. Inclusive no final da minha jornada, quando o pastor faleceu, muitas pessoas chegou a dizer-nos, vocês têm de tudo para começar outra igreja. Nós éramos pastores de jovens, poderíamos ter levado essa força, mas uma coisa que eu aprendi muito jovem no meu ministério é a fidelidade, é a integridade, e que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então nós nos retiramos, né? Hoje eu costumo dizer que tenho membresia nas 2 igrejas, somos membros da Burn, ainda somos da Convenção Batista Brasileira, né? Pelo menos lá se permite, aqui não temos problema com isso, a membresia em ambas igrejas, mas enfim, estamos congregando mesmo na Igreja Batista Revento Novo, e aí sendo acolhidos, e louvamos a Deus por esse acolhimento, né? E também temos muitos amigos, inclusive mantenedores lá na Unida do Brás, e eles têm sido uma bênção para a nossa vida. E hoje eu estou colhendo frutos, eu e a minha família, do exemplo que nós demos lá. As pessoas que estão nos apoiando hoje no ministério, que são lá da Unida do Brás, eles sabem quem é o pastor Adriano, quem é a Lupita, quem são os seus filhos, e nós louvamos a Deus por esse apoio. E igual na Igreja Burn, as pessoas estão nos conhecendo, mas o que eu quero dizer? Quando nós somos fiéis, quando nós somos íntegros, quando nós não separamos, não dividimos, não buscamos muitas vezes nos comportar de maneira antibíblica, ou seja, quando nós caminhamos com integridade, em poucas palavras, Deus nos abençoa. E Deus transformou uma história de tragédia, né, de Noemi,
né? Uma história de tragédia de Ruth, mulheres que estavam viúvas. Deus transformou essa história em uma bênção. Durante todos aqueles momentos difíceis, Noemi não parou de confiar em Deus. E Deus, no tempo devido, a abençoou, igual a Ruth, não é? Mesmo no tempo de calamidade, Deus nos pode abençoar. Às vezes, queridos, as pessoas de fora falam, pessoas descrentes e, infelizmente, muitos crentes também. Ah, você é bobo, você se deixa enganar, porque você não toma vantagem em certas situações. Queridos, ou porque as pessoas nos perguntam, chegam a questionar até porque amamos. Quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus, Deus nos abençoará. E Deus a abençoou, essas mulheres. Para alguns, o livro de Ruth, como já falei, é apenas uma história sobre uma garota de sorte, que no meio da calamidade, da pobreza, da angústia, da escassez, se encontrou com um milionário, dono dos campos, e se casou com ele. Mas eu vejo que é muito mais que sorte. Para o crente não existe esse negócio de sorte, não. Eu acho que é a bênção mesmo, é a cobertura, é o manto espiritual, né? É a bênção divina e é a lei da semeadura. Quando semeamos coisas boas, quando perdoamos, quando amamos, quando respeitamos, quando cuidamos, Deus cuidará de nós. É como o dízimo, né? Muitas vezes falamos de dízimo e as pessoas dizem, mas como é isso, né? Não é que é uma troca, né? Nunca fiz momento de dízimo aí na igreja, mas não é uma troca. Mas uma coisa é certa. A Bíblia disse, né? Que quando nós damos o nosso dízimo, quando nós devolvemos um pouco do muito que Ele nos dá, disse que a palavra, eu repreenderei o demônio devorador. Ou seja, nós não damos, não há repreensão. Então o demônio chega e devasta. E a palavra disse, abrirei as janelas dos céus. É uma promessa bíblica. E vos abençoarei. Né? É uma promessa, né? Condicional, mas é algo certo nas nossas vidas. Quando nós o fazemos, temos a bênção de Deus. E Ruth, né, ela foi tão abençoada, né, que através dela nós sabemos que ela entrou para a linhagem escolhida, né? Nós vemos lá toda a história, a genealogia, e Ruth chegou até Davi, pertenceu a essa família, e de Davi veio quem? Veio o Messias, o Salvador. Olha que honra! Uma mulher que estava em miséria, que estava só, que estava viúva, que estava pobre, que estava recolhendo o resto das espigas do campo. Havia um direito de recolher e havia um direito de trabalhar também. Mas estava naquela situação tremenda. Mas o que Deus fez com ela? Deus a abençoou, né? E nós temos que entender isso para as nossas vidas, né? E o que nós podemos aprender com essa história, né? O que nós podemos tirar, né, disso? Nós poderíamos falar de muitos dados, datas, poderíamos falar mais de quem foi Boaz, poderíamos falar mais um pouquinho de Noemi, mas o que podemos aprender, tirando a teologia a um lado, né, com essa história? A primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus está atento para nós. Às vezes a vida nos traz tragédias. Nós estamos vivendo um momento em que muitos perderam seus familiares devido ao Covid. Na nossa igreja Burn, apenas perdemos pastores, como o pastor Ebinho, né? Sogro do pastor Neto, né? Um grande amigo, um homem que eu conheço de moleque, né? A família dele. Mas nós sabemos que há bênçãos para nós, né? Nós sabemos que há bênçãos
para cada pessoa, para cada membro da nossa igreja, para cada um que está vendo esse vídeo, né? Essa aula. Nós vemos aí o cuidado de Deus. E Boaz, ele é tomado na Bíblia, na teologia, como tipologia de Cristo, de Salvador. É um homem que veio a trazer ali para Ruth, para Noemi, para a família delas, uma salvação, uma restauração. E nós sabemos que Cristo é o nosso Salvador, que nós temos a salvação, que nós temos a solução, nós temos a restauração. E que apesar dos momentos difíceis, os tempos difíceis, apesar até das desgraças que talvez temos vivido, Deus não nos abandonou, né? Eu quero terminar essa aula com outro texto, na verdade, e com outra história. E o livro de Isaías, o capítulo 45 ao 49, conta a história do povo de Israel que estava cativo. Estava cautivo, né? Estava preso na Babilônia, sem esperança, sem solução. Assim como Ruth estava aqui sem esperança nenhuma. E disse que Deus levanta um homem que não era judeu, que não era parte do povo de Deus. Deus levanta Ciro, o Grande. E Ciro vinha governador da Pérsia, dominando vários povos, conquistando a várias nações. E Ciro é tocado por Deus, é escolhido por Deus, é chamado por Deus, mesmo não sendo linhagem. Nós vemos aí Ruth também, que não era ali da linhagem, né? Entrou para a linhagem escolhida. E nós vemos ali Ciro, que libertou o povo da Babilônia. E não só os libertou, mas Ciro lhes devolveu as suas terras e ainda colocou exércitos e homens e trabalhadores para ajudar eles na reconstrução. E tem um texto lá no capítulo 49, se eu não estou enganado, no verso 13, 14, que disse que fala assim: poderá a mãe se esquecer do filho que ainda mama? E eu, quando prego esse texto, eu brinco, que eu falo, a minha esposa esqueceu, porque uma vez na cidade do México, nós estávamos num treinamento, saímos correndo para levar um grupo no aeroporto e nos esquecemos do Daniel. Ele era um bebê, hoje já tem 16 anos. E não só a Lupe, né? Eu também esqueci. E o texto disse, né? No caso, nós esquecemos, ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Queridos, Deus não se esquece de nós. Não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, né? Essa aula está virando mais uma pregação, uma ministração, mas Deus sabe qual é a sua necessidade. Não sei o que você perdeu nessa pandemia, talvez perdeu o seu negócio, talvez perdeu a sua fonte de renda, perdeu o seu trabalho, talvez perdeu um ser muito querido, talvez você perdeu a esperança, mas creia, assim como Deus cuidou de Noemi, de Ruth e até de Orfa, que a história não segue, mas tenho certeza que para onde ela foi, Deus também cuidou dela. Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Então Deus vai usar um Boaz aí para a sua vida. Deus vai trazer essa pessoa, esse homem, essa situação, talvez, esse emprego, essa cura. Deus vai trazer o que você precisa. E a sua situação será restabelecida. Amém? Então, um forte abraço, ore por nós. Eu vou aproveitar esse videozinho aqui para pedir oração. Nós estamos viajando ao México no dia 21 de julho. Estamos indo dirigir o treinamento missionário da agência AMAS, que é uma parceria com a Missão Kairos. Eu vou dia 21, minha esposa dia 25, eu só volto no dia 30 de novembro. Ficaremos 4 meses aí sem vê-los. Não vai pensar que o pastor Adriano fugiu, não. Estaremos servindo ao Senhor naquele lugar, na fronteira com a Guatemala. É um lugar de muita dificuldade, ainda há perseguição naquelas áreas, mas é o lugar onde o evangelho mais cresce no México. E estaremos aí online ainda, ajudando vocês com algumas classes. E ore por nós, se Deus colocar no teu coração também de participar nesse ministério, seja sempre bem-vindo. Mas mais que nada, lembre-se de nós nas suas orações. Que Deus os cuide, nos siga abençoando
Em nome de Cristo Jesus. Amém.